Amigos e amigas, estamos iniciando a partir de agora aqui na Alternativa FM, a rádio da gente, o nosso programa Tribuna Popular. Hoje, sexta-feira, o Tribuna Popular tem o apoio cultural do consultório e laboratório odontológico do Dr. Emerson Figueiredo. Você não precisa sair de Agrestina para Caruaru, para Recife, para outros centros para cuidar do seu sorriso. É consultório e laboratório completo. Restauração, extração, canal, próteses, aparelhos ortodônticos, tudo mesmo para deixar o sorriso perfeito e saudável. Ligue agora, 99637-1269. 99637-1269. Vá hoje mesmo no consultório do Dr. Emerson Figueiredo. Nosso convidado hoje é o professor Dejan, Dejan Dantas, que é nosso parceiro e a cada 15 dias é convidado aqui do programa. Hoje, fazendo idade nova, parabéns, que Deus lhe abençoe, muitas felicidades. Obrigado pelo seu carinho e o carinho de todos que fazem essa rádio tão prestigiada, tão importante, que leva tantas informações para todos os seus ouvintes. E hoje, como você está dizendo, é um dia muito especial. Antecipadamente quero agradecer aos amigos, os familiares que desde as primeiras horas do dia já me mandaram as suas mensagens de parabéns. Isso nos fortalece, nos dá força para continuar cada vez mais a nossa luta, não é verdade? Coisa boa, Parabéns. Obrigado. Hoje o professor Dejan vai conversar com a gente com o seguinte tema: Jesus na visão espírita. E eu chamo a atenção, você, meu amigo e minha amiga que está em casa, você que está trabalhando, você que ligou o seu radinho com a gente, através das ondas do 104.9 do rádio, ou também quem nos acompanha pela internet, no Facebook da Alternativa FM, no Facebook do professor Dejan, no meu Facebook, você pode encontrar todos aí e partilhar esse momento. Professor Dejan, Jesus é o tema central da humanidade, porque ele está presente em todas as religiões e cada um tem sua visão. Mas o Espiritismo tem uma visão diferente de Jesus, né? E a gente quer entender que visão é essa e que ponto importante o Espiritismo coloca Jesus. É interessante, muito bom. Eu lhe pergunto, o Espiritismo para o senhor primeiro, o que vem a ser? Muito bom. Veja bem a você, Ayrton, e todos os ouvintes. Uma das coisas, ou o motivo maior que me trouxe para a doutrina espírita foi, de início, sobretudo, a grande dúvida que eu carregava acerca do que seja a vida, qual o propósito da vida, por que Deus, por que vivemos, e aquilo que é mais difícil da gente entender, o porquê do sofrimento, por que a dor. E aí, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos em busca desse conhecimento, me servindo de uma das maiores obras de ensinamento dentro desta área, que é o Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas e respostas muito bem feitas e muito bem respondidas, eu comecei a abrir a minha visão. Era como se eu tivesse encontrado uma grande liberdade de pensamento. Sim. E a partir desse momento, eu comecei a questionar ainda mais. Porque a doutrina espírita ela é questionadora. Porque ela não se resume apenas a uma religião. Até porque, me perdoe a grande quantidade de espíritos, eu não considero o espiritismo uma religião. Porque o próprio Allan Kardec, que foi o seu codificador, ele nos dá uma ideia dizendo que a doutrina espírita é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, ou do espírito, e a comunicação com outros mundos. Isso nos estreitando mais ainda dentro dessa realidade de vida e morte. E as pessoas muitas vezes assim, Deus é um mistério, as coisas de Deus... Não, se fosse um mistério, ele tinha guardado só para ele. Só para ele, né? Se cabe a nós pensarmos, e pensar significa transformar, evoluir, a doutrina espírita, ela é muito bem colocada dentro desse conceito. Mas há um porém. Se o espiritismo é ciência, filosofia e religião, não é a ciência, é uma ciência. Ele não generaliza, é uma outra ciência. Então, eu, como espírita, dentro deste conceito, e pela grandeza do que a doutrina nos expõe, eu tenho que respeitar todas as crenças e todas as religiões. Jamais, eu posso não concordar, isso é uma prerrogativa minha, mas eu não posso dizer que você está errado. Porque as religiões, elas têm o seu papel de grande importância, tiveram os seus erros, existem aqueles que dentro da religião praticam coisas erradas, mas o objetivo da religião é nobre. É o que ele chama religar, é a interação do homem com Deus, mas
que não seja uma coisa tão determinística. Porque muitas vezes as crenças engessam o pensamento. Você sendo de uma religião, você não pode professar nada contra a religião, porque ela segue um livro sagrado. É uma teologia, uma crença em Deus. Qualquer coisa que esteja fora dessa crença, fora dessa realidade, significa uma contravenção à proposta daquela religião. O Espiritismo não. Por isso que o próprio Allan Kardec dizia, e disse, quando a ciência avançar, avance junto com ela. O professor Dejan, esse esclarecimento foi muito pertinente e muito importante sobre as religiões que o senhor colocou aqui. Porque as religiões estão desde o início da humanidade. Logo quando a gente tem os relatos do início do Gênesis na Bíblia, a gente já vê o peso de cada religião daquela época. Exato. E quando o senhor colocou essa importância das religiões para a sociedade, e claro que cada uma tem o seu jeito de ser e suas visões. E essa liberdade que o senhor acabou de falar aqui, o Espiritismo, através do Allan Kardec, procura mostrar, é fundamental para se viver em qualquer religião, né? Não tenha dúvida. Eu acho que ele mostra um espelho aí. E a finalidade, o objetivo é esse. Porque se você for analisar todo o decorrer dessa história, você vai ver que tudo se resume em um aspecto fundamental, o conhecimento. Né? Abrir a consciência para ter uma visão mais ampla do que seja a vida. E como Jesus mesmo, e nós vamos falar sobre isso, ele assume a condição de um mestre. Mas esse Jesus da religião, que é o Jesus dos milagres, né, das profissões, das predições, das profecias, esse é o Jesus que menos interessa para a humanidade. O que interessa é o mestre. Por isso que Jesus não se nominou a nada. Mas no dia que Pedro chamou ele de mestre, ele disse, vós bem o disseste, eu sou o mestre. Por quê? Eu sou o mais adiantado. Eu sei o que estou dizendo. Eu posso dizer porque eu posso fazer e dar o exemplo daquilo que eu disse. Ele falou de amor e ninguém amou mais do que ele. Ele falou de perdão e ninguém perdoou mais do que ele. Falou de caridade e ele foi o símbolo da caridade. Então era um mestre que tinha como prerrogativa a teoria, mas ele era muito mais prático. Para a gente entender sobre o Espiritismo, porque muita gente tem dúvida, e Allan Kardec ele tem muitos relatos, inclusive tem a própria definição de toda a Bíblia segundo o Espiritismo por ele, né? Jesus aparece no Espiritismo como, não como o quê, mas como quem? Veja bem, quando Allan Kardec, num momento de muita felicidade, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta quem é Deus, né? Ele não pergunta quem, o quem seria alguém, ou o que seria algo, que é Deus, o pronome puro, que é Deus. Aí eles dizem, causa primária, né, e origem de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas. Então esse Deus é uma causa, não é um acaso. Mais adiante, quando ele pergunta o que é o Espírito, ele diz o ser inteligente da criação. Então o Espírito, ele é inteligente tanto quanto Deus. Nós temos 100% de Deus em nós. Deus não está em nenhum lugar, está dentro de nós. Mas acontece que nós temos esse Deus potencial, em termos de amor, de caridade, mas em termos de evolução nós estamos muito distantes. Então quando você observa a escala da evolução dos espíritos, os espíritos nascem simples e ignorantes. Todos nós nascemos simples e ignorantes. O que significa simples e ignorante? Não temos conhecimento de nada e somos simples porque somos únicos. E ele começa a sua jornada evolutiva. O que significa essa jornada evolutiva? É a compreensão de si mesmo. É você descobrir esse Deus que está dentro de você. E quando você faz uma avaliação dentro desse conceito, você vê que nós somos espíritos imperfeitos. Existem os espíritos imperfeitos. O que são os espíritos imperfeitos? São aqueles que ainda têm uma inclinação para o mal. Muito mais para o mal do que para o bem, como escolha, como livre-arbítrio. Depois ele passa dessa escala para um espírito bom. Ou seja, ele já não tem a inclinação para o mal. Toda a sua prerrogativa de inclinação para o bem. Mas ele ainda está ligado de forma veemente à matéria. Mas quando ele se considera na condição de um espírito puro, ou um espírito perfeito, que seria no caso, se nós assim entendêssemos Jesus, ele já não tem nenhuma vinculação com essa. Por isso que Jesus ele não utilizou quase nada da matéria. Ele não tinha uma casa,
Até uma família para ele era difícil. Por quê? Porque a matéria e determinados projetos aqui da Terra é para a evolução do espírito. E Jesus já era o espírito evoluído. Ou seja, para nós, ele é o espírito mais evoluído que Deus nos ofereceu, como guia e modelo, para que a gente pudesse seguir. O senhor falando essa questão desse modelo de Jesus, e aí me reporta que em diversos momentos na Bíblia, que é a referência maior que nós temos nas religiões sobre o Jesus, muitos dos apóstolos que conviveram dia a dia com ele, a partir do momento que ele partiu para os ensinamentos, que aí Jesus teve 33 anos de vida, mas ele partiu a partir dos seus 30 anos com os verdadeiros ensinamentos fortes do que a humanidade deveria seguir. E muitos que conviveram com ele naquela época chegaram a ver que ele era um ser que se iluminava, que tinha uma iluminação maior às vezes do que o sol, né, que pisava na água e caminhava sobre a água, que mexia com os demônios que estavam se aproximando das pessoas, ele afastava com a palavra, com a autoridade. E que espírito é esse de Jesus, para que a gente entenda e a gente procure se aproximar de um momento de renovação? Veja, como eu te falei, Ayrton, à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai se desprendendo das coisas que eram materiais. Porque é o seguinte, Deus, o Espírito e a matéria. Sim. Essa trindade é a que representa toda a realidade do mundo, do universo. Ou seja, o Espírito, em sua essência, em sua natureza, ele precisa de um material para trabalhar o seu desenvolvimento. E esse trabalho, ele tem que ser sempre a busca da sua perfeição. É uma escala evolutiva. Certo. O Espírito ele não retroage em termos morais. Ele pode estacionar. Então Jesus, como nós sabemos, é um espírito que já alcançando todas as etapas evolutivas, perfeito, ele chega à condição de um espírito perfeito. Ou seja, ele não tem mais nenhuma tendência ao mal. Por isso que ele não julgava. Porque é como se ele dissesse, eu já passei por tudo isso. Todas essas fases para o meu processo evolutivo, como mestre. O mestre já foi um aluno um dia. Ele não pode criticar o seu aluno, ele não pode condenar, julgar seu aluno. Ele apenas está ali para avaliar o seu processo evolutivo. E Jesus era um referencial. Como um pai de família, ele é referência para os filhos, juntamente com a mãe, para a estruturação da sociedade familiar, Jesus é a referência e o modelo do mundo que vivemos. E com certeza ele veio nos trazer aquilo que era necessário para essa alavancada. Jesus não veio nos salvar, porque nós não estamos aqui condenados. Jesus veio nos ensinar. E ele mostrando ele que se Deus é amor, todo o projeto da evolução se dá pelo amor. Mas o que é que ele quer dizer com o amor? O amor incondicional. É o amor que não se vincula mais nada material. Porque todo amor que tem uma vinculação de um desejo, ele não é um amor tão verdadeiro. Por isso os exemplos de caridade que Jesus dava, que a caridade na verdade é um grande ato de amor, né? Os exemplos de caridade que Jesus dava, ele pedia sempre o desprendimento, né, do material. Porque, veja bem, é como eu disse, o homem não entendeu ainda qual é o sentido da matéria. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à desmaterialização. A matéria é importante. Sim. É ela que nos serve para todas as prerrogativas evolutivas aqui na Terra. Essa terra, né? Agora, o homem tem que entender que a matéria é material de trabalho. Porque se você observar, e a gente vai falar sobre o problema da reencarnação e desencarnação, o espírito, ele aqui está vivendo uma transitoriedade da sua etapa evolutiva. E ele tem que entender que ele não vai levar daqui o que é daqui. Até o corpo físico, essa vestimenta que ele utiliza para a sua experiência evolutiva, ele tem que devolver à Terra. Aqui fica. Aqui fica. E o que é que eu tenho que levar comigo? Aquilo que Jesus veio nos ensinar, quando ele falava que o reino de Deus era obra divina no coração dos homens. Sim. Então eu construí um reino no seu coração. Por que ele falava de reino? Porque o reino tem que ter um referencial de autoridade. A autoridade que você tem que ter para consigo mesmo. Porque existem pessoas que dizem, eu vou morrer porque deixaram de me amar. Quando a condição de vida é amar a si mesmo. Se você não se ama, não se preocupe em querer buscar fora esse amor, porque não existe. A gente só procura fora aquilo que falta dentro de nós. Toda pessoa que deseja, que tem a carência de ser amada, é porque não se ama de verdade. Porque o nosso amor nos basta.
Porque se esse reino ele é obra divina e da grandeza que é dentro do meu coração, é porque ele quer dizer que tem um Deus que se manifesta dentro de nós. Deus faz tudo, mas ele não nos conduz como as pessoas muitas vezes imaginam. Ele nos deu o livre-arbítrio. A partir do momento que ele nos dá a liberdade para escolhermos o que queremos fazer na nossa vida, nessa jornada evolutiva, é só entender que é plantando e colhendo. Agora se colhe o que planta. Professor Dejan, muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Por que, se Deus está dentro de cada um de nós, presente em cada um de nós, e muitas vezes alguns indivíduos são tão maus. E aí o senhor falava nessa questão do livre-arbítrio, né? Não é que aquele espírito ali seja tão mau, é porque existe a escolha. Porque assim, veja bem, nós temos que entender que a reencarnação, que tem sido uma polêmica, mas hoje, graças a Deus, já existe um esclarecimento maior, até no meio científico. O que é a reencarnação? A reencarnação é a misericórdia de Deus, nos dando a oportunidade para revermos o que precisamos rever. Por exemplo, você é um aluno, um estudante de uma determinada escola e você não tem a capacidade de ser excelente em todos os conteúdos, em todas as matérias. Aqui, acolá, a gente cai numa coisa, cai noutra, evolui noutra, mas quando termina aquele período letivo, que se faz uma avaliação, o aluno foi reprovado. Ele é condenado? Ele é mandado embora? Ele é rechaçado? Não. O que é que a escola diz? Para o ano você volta e vai ter as mesmas oportunidades que você teve, ampliar e aprimorar aquilo que você já tem como bom, aquelas questões em que você já tem uma facilidade maior, e aqueles quesitos, aquelas questões que foram motivo da sua reprovação, você vai ter que rever. Aí é quando existe o problema da expiação. O que é a expiação? A expiação é você rever, né? É como se você pagasse, né, as consequências do erro que você cometeu. Ou seja, se eu cometi um grande erro, é preciso que eu tenha uma ideia do erro que cometi. Por quê? Porque o erro que eu cometi para com o outro, ele não é mais um problema do outro, agora é meu. Porque o mal está onde ele nasce. E eu tenho que corrigir dentro de mim essas pendências. Por isso que a vida na Terra é tão difícil, e por isso que Jesus disse que no mundo tereis aflições, porque a maioria dos espíritos que reencarnam, ou seja, a maioria desses alunos que voltam para a escola, eles voltam porque têm grande dependência de determinadas matérias. Ou seja, você está aqui muito mais para resgatar os seus erros do que ampliar as suas virtudes. Porque você pode ser uma pessoa extremamente evoluída em determinadas coisas e outras não. E você precisa ir aos poucos galgando e ocupando os espaços vazios que existem dentro de você. E esses espaços vazios só serão ocupados de forma divina se você tiver uma fonte divina que lhe oriente. E essa fonte divina é referencial de Deus. E Jesus é exatamente aquele que veio nos mostrar. Porque não teria outra forma de evoluirmos se não fosse através de uma orientação. Senão nós não teríamos um norte. Todos os movimentos, todas as revoluções têm que ter sempre alguém que lhe dê uma condição de referencial, para que as coisas tenham um verdadeiro sentido. Muito bem, estamos aqui conversando com o professor Dejan Dantas. Hoje o nosso tema é Jesus na visão espírita, só que aí eu aproveito e vou abordando temas que eu acho que com certeza você, minha amiga, meu amigo que está nos ouvindo, também se questiona por aí. Professor Dejan, Jesus, na verdade, ele dava exemplos, né, de como se evoluir espiritualmente, né? Ao longo de sua passagem, todo o processo de vida dele aqui foi dando esses exemplos. Com certeza. E o que é interessante, como eu disse logo no início, é que ele usava de uma simplicidade tamanha que chegava até a perturbar os outros. Sim. Né? Porque Jesus, ele conhece a todos, e conhece tudo pela condição e pela evolução que ele possui. É como um mestre, um professor que conhece seus alunos. Ele sabe os alunos que têm dificuldade, aqueles que têm menos, aqueles que estão mais aptos, porque ele está sempre avaliando. Então Jesus, ele tem um projeto de avaliação aqui perfeito. Perfeito, né? Então ele sabia. Para você ter uma ideia de como o projeto do Cristo aqui na Terra, na condição de Jesus, foi tão perfeito que ele procurou as pessoas mais humildes. Pessoas que vinham do zero mesmo. Zero. Porque você tem ideia, ele procura um pescador. Puxa vida, o que é um pescador naquela época? Ele não é dono do mar. Ele não é dono de nada. Ele sai de manhã, lança a rede,
Se tiver peixe, ele traz. Se não tiver, ele não traz. Ele não se revolta contra o mar, não se revolta contra a vida. O que é que ele faz? Ele joga o barco de novo no mar e assim ele vai tentando. Mas há uma simbologia com relação a essa rede. Sim. Porque quando você é um agricultor, você sabe a semente que está plantando e o que vai colher. Mas quem joga uma rede não sabe o que vem numa rede. Né? Veja como Jesus tinha essa visão. Ele dizia, eu vou lançar. Por isso que ele chamou Pedro para ser pescadores de homens. Então, quando ele dizia pescador de homens, ele não fazia deferência. Você vai ser pescador do povo hebreu. Não. Porque Jesus foi o único ser, naquela época, que ensinou a amar incondicionalmente. Porque o povo hebreu só amava os hebreus. Os egípcios só amavam os egípcios. Jesus mostrou que o amor tem que existir entre todos. Por isso que ele não contestava. Ou seja, ele se envolvia com tudo e com todo, mas ele não se deixava levar pela impressão de cada um. Quando ele lança a rede, para a humanidade, ele sabe o que ele ia trazer nesta rede. E ele respeitou a todos, de forma incondicional. Ele não impôs nada a ninguém e nenhuma religião pode se sentir dona dos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus são livres. E o lugar mais propício para você pregar a palavra de Deus, ou os ensinamentos de Jesus, é na família, que é onde começa todo esse projeto. É o seio de tudo. Porque não adianta eu ir para uma igreja, rezar meia hora, 1 hora, 2 horas, ir para o centro espírita, receber passe e ir para qualquer lugar, e chegar em casa eu não ter um ambiente de harmonia, de paz, eu não saber lidar com os problemas da minha família, um filho difícil, uma esposa muitas vezes depressiva, revoltada, as condições muitas vezes não favorecem. E aí onde é que está a sua crença? Porque crer, por crer, não é crença. A crença ela tem que estar estabelecida por processo de confiança. Se eu confio, eu acredito. E aí é aí que a gente entra exatamente dentro desse projeto. Então ele sai caminhando. Veja que ele em cada momento ele dá uma lição. Eu digo sempre que Jesus nos trouxe um manual de instrução perfeito. Não existe em toda a humanidade ninguém que trouxe uma mensagem de amor ao próximo, tão verdadeira como a de Jesus. Por isso que ele disse, quando perguntaram se ele conhecia Roma, Atenas, aquele sacerdote sarcástico do templo, ele disse, eu conheço a verdade. E eu conheço as palavras do meu Pai. E o que seria essa verdade? Roma caiu, Atenas caiu, todos os povos caíram, o templo caiu, mas as minhas palavras não. Permaneceram. Professor Dejan, nosso convidado do Tribuna Popular, a gente vai fazer um breve intervalo, tá certo? Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, com o nosso Tribuna Popular aqui na Alternativa FM, a rádio da gente. Hoje nosso convidado é o professor Dejan Dantas e nosso tema hoje, Jesus na visão espírita. E eu quero abraçar os amigos e amigas que estão ligados com a gente, nos assistindo pela live do Facebook, também estão sintonizados nas caixas sonoras espalhadas no Centro Comercial de Agrestina, que você chegar aqui em Agrestina, você vai ouvir nossa programação em frente ao Banco do Brasil, casas lotéricas, hoje com a Feira Livre, porque a sexta-feira é o dia da Feira Livre, então os amigos e amigas poderão nos ver e ouvir, acompanhando na Feira Livre. Então, abraço aos feirantes, abraço às minhas amigas donas de casa e abraço a você, ouvinte, internauta, que sintoniza aqui na Alternativa, a rádio da gente. E claro, quem está nas ondas sonoras 104.9 do seu rádio. Professor Dejan, no primeiro bloco a gente esclareceu com suas palavras sábias aí, por sua experiência, como Jesus é um espírito tão evoluído e que tem tanto a mostrar para que cada um de nós possa também aprender nesse processo de evolução que nós estamos. E a visão do Espiritismo mostra que Jesus é um ser de luz que sempre está a ensinar a cada passo, esse processo. E como o senhor disse no bloco anterior, o Espírito, depois que ele evolui, ele não volta atrás, Não, ele não regride. Ele pode moralmente ali, não. Moralmente não, Ele pode passar por experiências até em condições de inferioridade, mas evoluir. O que ele alcançou em termos de evolução... Não perde mais. Porque, veja bem, o que a gente estava falando é que nós somos espíritos imperfeitos porque nós ainda somos possuidores de paixões e pensamentos ruins. O que é a paixão? A paixão vem do latim passione. Passione é dependência, é sofrimento. Então, os maiores conflitos da alma estão exatamente nas paixões.
Porque você pode entender da seguinte forma: quando Jesus diz assim, na sua oração, não me deixeis cair em tentação, a tentação pode ser uma coisa boa, pode, eu posso estar tentado a fazer uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim também. Agora, o que ele diz é o seguinte: que não me deixe agir de forma imediatista, que eu tenha paciência e saiba esperar. Ninguém melhor do que ele podia nos dizer, porque todo o seu projeto foi de esperar, a paciência. E eu muitas vezes eu digo, quando eu encontro pessoas que estão muito sofridas, algumas pensando até em dar fim à vida, eu digo: você acha que um pai colocaria um filho numa escola se não esperasse dele alguma coisa? Então, se Deus nos colocou dentro desse projeto de evolução, é porque Ele espera de nós, com certeza, alcançar esse patamar evolutivo. Porque você veja na condição do espírito, porque quando a gente fala reencarnar, a etimologia da palavra diz o quê? Voltar à carne. Né? Mas a reencarnação, ela é uma proposta renovadora. Ou seja, o espírito ele volta à carne, porque ele já esteve na carne. Durante o período que ele esteve encarnado, por exemplo, ele teve uma temporada aqui, e no momento do desprendimento que ele vai para o mundo espiritual, lá ele faz uma avaliação, ou é feita uma avaliação de tudo que ele fez de bom e de ruim. Ele não vai para o céu, nem vai para o inferno, ele vai para o lugar onde a sua consciência cabe. Certo. Porque não adianta levar uma pessoa extremamente evoluída para um lugar onde ele não possa desenvolver essa evolução. Nem levar uma pessoa sem evolução nenhuma para um lugar extremamente evoluído, porque ele não tem como se situar. Então, quando ele faz lá uma varredura de toda a sua história, e nesse instante ele começa a projetar uma volta, para vir exatamente fazer o que nós falamos. Por exemplo, a expiação, como a gente fala, né, é sofrer as consequências do mal que ele praticou. Por isso que você vai ver pessoas em extremo sofrimento. Você imagina uma criança nascer com a síndrome de Down ou a microcefalia. E se a gente fosse pensar de uma forma mais madura, eu muitas vezes fico imaginando, uma jovem, ela casou, muito feliz, encontrou a pessoa que ela queria para construir uma família. Qual seria o seu objetivo a posteriori? Ter um filho. E num determinado dia ela recebe a notícia que vai ser mãe. E ela vai para o meio social, para a internet, divulga para todo mundo, recebe os parabéns de todos, se enche de alegria, e, enfim, tudo é um sonho. Poucos meses depois ela vai fazer um exame de ultrassonografia e descobre que essa criança vem com uma normalidade, vamos supor, uma microcefalia. Que Deus seria esse? Gerar uma expectativa tão forte numa pessoa, tanta esperança, e dar a ela um presente grego, como a gente costuma dizer. Sim. Mas por quê? Porque esta criança, ela não veio aqui para sofrer. O sofrimento é uma condicional. Essa criança que traz a limitação no corpo é porque ela tem necessidade de reparar alguma coisa. E não houve outra maneira, não há outra maneira de reparar, senão sentindo, como ele diz aqui, o mal que praticou na própria pele. Doendo nele, para que ele saiba reparar isso. Porque também existem as provas, só que as provas são as experiências em busca da perfeição. Por exemplo, se lá eu disse a alguém, eu comentei que eu precisava perdoar. Nessa próxima reencarnação, eu vou ter que trabalhar muito o meu perdão. É lógico que eu tenho que ter inimigos, porque eu não vou precisar perdoar quem me ama. Então, é aí onde se coloca essa parte do sofrimento. E aí eu lhe pergunto, professor Dejan, seria então nesse processo que Jesus chegou aí à crucificação, a ser crucificado, e aí sofreu todas as dores possíveis ao ser humano, porque ele foi pregado numa cruz vivo, sofreu dores inimagináveis por cada um de nós, porque passar num sacrifício daquele que ele passou, e entregou o Espírito a Deus novamente. Na realidade, isso é pontualmente uma coisa minha, Jesus não sofreu. Porque o sofrimento ele é decorrente da ignorância. Mas ele era humano naquele processo ali. Tudo que Jesus mostrou foi mais a título de demonstração. Sim. Ele mostrando para a humanidade que apesar de tudo que se fez e tudo que se fazia, a ignorância do homem ainda levava às consequências que levou. Sim. Então Jesus, como dizem que Jesus chegou a dizer,
Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Numa dessas traduções que eu observei, ele diz o seguinte: o Pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque o pai tem uma compreensão maior do que o filho. Um pai não pode se trocar com o filho. E nesse momento ele mostra exatamente isso, que apesar de todos os erros cometidos, todos os erros, ele ainda existia e existe a condição do perdão. Eu vou dar um exemplo aqui bem voltado para Jesus. Quando César voltou com todas as suas conquistas para Roma, ele pediu que se fizesse uma grande festa para recebê-lo. E ele foi colocado numa carruagem de ouro, puxada por 2 touros brancos, e de lado dele um escravo dizendo que ele era Deus. E ele foi ovacionado, foi homenageado por toda Roma. Poucos dias depois, ele, com toda a sua grandeza, por tudo que ele havia conquistado, ele sai e vai para o Senado para uma reunião. E pediram que ele levasse a sua guarda. Mas ele disse: eu que fui tão ovacionado, sou tão amado por este povo, eu preciso de segurança e de guarda. E ele é morto pelo seu melhor amigo, Brutus. Quando Jesus entrava em Roma, no dia da Páscoa, queriam que Jesus fizesse o mesmo. Mas ele disse: esse povo que está aí me aplaudindo, eu não sei. Ele sabia o que esse povo ia fazer no dia seguinte. Ele disse: eu não vou entrar nessa, porque isso não é verdadeiro. Por isso que, e é tanto que, ele sempre foi muito comedido nas suas palavras, nos seus momentos. Então eu não acredito que Jesus tenha sofrido. Ele deu uma demonstração de sofrimento na carne. Mas Jesus, foi o que ele disse: eu vim para este mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu vim para o mundo da carne, mas eu sou muito mais um espírito, ou seja, eu sou praticamente um espírito. Porque à medida que o espírito evolui, ele vai se desprendendo da matéria, das paixões. Jesus não tinha envolvimento com a matéria e muito menos com as paixões. E no momento da tentação, que a gente sabe que o demônio, que é outro espírito, né, e ele foi levado a tentar Jesus, e passaram 40 dias ali convivendo, a cada instante o demônio tentando Jesus. Jesus não foi tentado, também não. Como é que se explica essa história? Não teríamos, mais uma vez, é uma metáfora. É uma metáfora. Mostrando que, por mais perfeito, por maior que seja o conhecimento do homem, ele não consegue dominar a todo e a todos. Existe a maldade. Porque aí, então, nessa metáfora se coloca ali todas as coisas possíveis para o humano, a ganância, o poder, e Jesus mostra rejeição a tudo isso. E você veja que, simbolicamente, a tentação ela ocorre no deserto. O que é o deserto? O que é o deserto da alma? É o lugar que você está só com você. Porque no deserto se falta tudo. Os dias são quentes torrencialmente. As noites são frias demais. Não existe planta, nada cresce, não existe água, não existe nada. Esse é o deserto da vida. É quando o sujeito está desprendido, ele está distante de tudo. O eu sem nada. É o eu sem nada. Sem significado. E ele quis dizer o seguinte: quando você estivesse assim, você teria que fazer uma reflexão, porque você ia ser obrigado a contar com você mesmo. Certo. Ou seja, ou eu vou por mim ou por mim, ou não tem ninguém que faça por mim. Naquele instante era necessário que ele fizesse essa demonstração. Então aquela mente vazia, sem ter nada que pudesse com ela interagir, ela podia ser tentada. Porque um deserto como esse levaria primeiro a uma consequência de uma grande revolta. Por que comigo? Por que eu? Professor Dejan, há relatos, pode tomar sua água e fique bem à vontade. Há relatos que espíritos que documentaram em livros já viveram momentos do deserto, né? Da dor só, das aflições sozinho e sem ajuda. Esses espíritos que relataram esses momentos, justamente é uma experiência que eles passaram para ver o encontro da luz? Porque veja bem, voltando ao deserto. Ao deserto. Que Jesus existe nos desertos que eles chamam de cameleiros. Que são cameleiros? Quando você está no deserto, você não tem referência de nada. Ou seja, você vai dormir de frente de uma duna, no outro dia ela está de lado, porque o vento move tudo ali. Então, o que são cameleiros? São aqueles que ficam à noite, olhando para o céu, verificando a posição das estrelas, para que no dia seguinte, quando a caravana acordar, eles seguiram o caminho certo. Só eles é quem sabe o caminho da travessia do deserto.
E Jesus simbolicamente é esse cameleiro. Enquanto nós estamos dormindo na matéria, Jesus é o nosso referencial. Por isso que a humanidade está tão distante dele. Por quê? Porque tudo hoje, e cada dia mais, nós nos vinculamos à matéria. Essa matéria que é responsável, muitas vezes, por toda a nossa derrocada. Que é movida por ambição, por desejos, e o sujeito passa a ser condicionado a ela. É como eu disse, se o homem colocar a matéria acima dele, ele perdeu o seu referencial de vida e de evolução. Um problema não pode ser maior do que você. Porque ele disse, se queres me seguir, pega a tua cruz e segue-me. Veja que ele dá a cada um de nós o direito de fazermos o que quiser. Ou seja, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Você pode. Então, se ele dizia que podia, é porque ele se colocava na condição do mestre. Qual é a maior felicidade e a realização de um mestre? É fazer do seu aluno melhor do que ele. Pelo menos esse é o projeto da educação. Sim, sim. É que ele seja tão bom ou melhor do que eu. Porque se meu aluno não alcança os objetivos, eu vou ficar em dúvida até com relação ao que eu ensinei. Será que eu fui um professor bom? Será que eu fui um mestre correto? Então ele tinha esse cuidado. Só ele sabia lidar com isso. Veja que no próprio grupo ele tinha problemas. Ele teve o que traiu. Você veja, no próprio momento da traição, que ele oferece o pão à ajuda, quem faria isso? No momento de tanta dor, de tanto sofrimento, que poderia ser motivo de uma grande revolta, você está ao lado de uma pessoa que ele traiu da forma como ele traiu. E Pedro foi reclamar. Mas mestre, o senhor está dando a ele. Ele disse, Pedro, os homens não são maus, são imaturos. É a condição do mestre. Ou seja, ele vai fazer isso porque ele não sabe fazer de outro jeito. Porque quando a gente tem amor, a gente só dá amor. A gente só dá o que tem. Então, mas ele podia ter feito naquele momento uma grande observação com relação a Pedro. Sim, ele me traiu. Mas ainda hoje tu irás me negar 3 vezes e tu está reclamando dele. Então veja como ele era cuidadoso com tudo isso. Ele tinha o dom, e tem o dom apenas de ensinar. Mas ensinar com exemplos dignos. Tudo passa, mas minhas palavras não passarão. E o que é interessante, se você trouxer isso para o lado da pedagogia, você vai ver hoje, quais foram os meus melhores professores? Foram aqueles que na época eu achei pior. Foram os que mais exigiram de mim. Né? E por ser exigente, eu fui um aluno mais cuidadoso com ele. E com certeza foram as matérias onde eu mais aprendi. E a gente tem que entender que, infelizmente, aqui na Terra, uma das condições que nós escolhemos para a evolução é através do sofrimento. É sentir na própria pele a dor que você impôs ao outro. Porque, na realidade, Jesus ele não reencarnou, Jesus encarnou. Jesus, ele como sendo o governador, o dirigente de todo o projeto da evolução da raça humana aqui na Terra, ele veio estar conosco. Ele não ficou no comando. Veja como existe sabedoria e grandeza nos seus ensinamentos. Porque todas as pessoas que se tornam grandes, elas querem, a primeira coisa que elas querem é comandar. Veja o que é que um rei faz. Né? O rei se serve da base da pirâmide, quando ele é o pico, que é a plebe que sustenta o seu reinado. Mas ele precisa de um exército, de uma série de coisas para que ele possa se manter como um rei. E ele não precisou de nada disso, porque ele era a própria expressão do amor. Professor Dejan, a gente já está chegando na reta final, e aí, como Jesus é o tema central da gente hoje, eu queria só, para o ouvinte entender, que Jesus busca de cada um de nós essa evolução, né? Ele ensina os passos para essa evolução e busca de cada um de nós essa evolução. Isso independe de qualquer religião, não é, professor Dejan? Não, porque não veja tem, bem, né? não tem. Não tem. O espírita, ele é cristão. Exato. Mas é como eu digo, o espiritismo não é uma religião, porque não se circunscreve apenas a uma proposta. É livre para você contestar. Certo. Então, por exemplo, eu lido mais para o lado, gosto mais da parte da ciência do espiritismo. Essa ciência que traz para a gente muitos complexos, dificuldades, mas é um caminho. Que nos aprofunda. Nos aprofunda. E se o espiritismo for uma religião, ela é diferente das demais. Porque o que é uma religião? É a instituição que congrega fiéis. O que é um fiel? É aquele que segue uma teologia mediante um livro sagrado. Nós não temos uma teologia, não temos um livro sagrado, não temos dogma, nós não temos hierarquia. Mas as religiões, elas são de fundamental importância. São elas que com certeza levarão o homem com maior facilidade a Deus. Por isso que é chamado religião, que significa religare. Então, quando a gente analisa o espiritismo dentro dessa realidade, com esse prisma, a gente fica livre para dizer e pensar o que a gente acha e deve pensar. E não deixar que as pessoas façam como elas fazem.
Muitos pensam que o Espiritismo é uma doutrina de manifestação de espírito, de evocação do espírito, que é uma doutrina para o mal, nada disso. E o exemplo do Espiritismo, principalmente para nós brasileiros, é Chico Xavier. Sim. A maior referência de humanidade, de amor, de carinho, Doação, né? de doação. Chico dedicou-se plenamente ao que ele veio, um espírito evoluído que veio com a missão que veio. E essa é a finalidade de tudo. Então Jesus sabe o final de cada um de nós. Eu costumo sempre dizer, nós estamos condenados a ser felizes. Agora, o caminho para essa felicidade é prerrogativa de cada um. Muito bem. Esse é o professor Dejan, nosso convidado de hoje, aniversariante de hoje também, né? E nós estamos hoje também celebrando essa data aqui com ele. E esse tema hoje foi tão importante, Jesus Cristo Central. E a rádio, nesse momento, celebra essa querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, professor Dejan. Obrigado. Encerramos o programa celebrando, né? Essa data tão importante. Só para ir para dar sorte. Parabéns. Obrigado. Foi realmente, está sendo para mim uma grande surpresa dessa equipe maravilhosa, liderada por este casal que eu amo tanto, e aqui ao seu lado, aí os meninos todos. E para mim foi realmente uma surpresa, né? Que coincidência que caiu hoje, né? Seu aniversário. E eu aproveito a audiência do programa e agradecer, falar do nosso Natal Sem Fome. Nós estamos no 4º ano do Natal Sem Fome e nós precisamos muito de ajuda para, pelo menos, alimentar algumas famílias que nesse Natal não têm o que comer. E quero também aproveitar para agradecer aos amigos que desde cedo mandaram as mensagens, os telefonemas. E o momento é de muita alegria. E foi bom, como você disse, que falamos do Mestre, né, do Mestre Jesus, e que com certeza ele está olhando por nós, por toda a humanidade, para nos trazer sempre um caminho, e que esse caminho seja esse caminho que a gente precisa. E que ele dê muita luz para que o senhor possa continuar essa missão, porque assim, esses nossos encontros aqui têm sido importantíssimos para milhares de pessoas que partilham dessa sabedoria estudada, né, que o senhor vem estudando e passando para o semelhante, que cada um de nós aprenda a passar também. Mas vamos colaborar com o Natal Sem Fome. Diga o que é que a gente pode fazer, o ouvinte também. As cestas básicas que deverão ser entregues àqueles que assim desejarem, lá no grupo de estudo Chico Xavier. Certo. Nós estaremos, que pode ser cestas, pode também ser donativo de mantimentos, que lá a gente faz as cestas básicas. Mas nós estaremos até o dia 13 de dezembro recolhendo essas cestas para ser Eu creio que até lá nós teremos 2 encontros aqui. Então quem quiser também doar nos seus encontros aqui, pode trazer, né? Aqui na emissora. Na emissora, tá certo, pra gente... muito, muito bom e com certeza ficaremos muito felizes para que a gente termine esse ano com um pouco mais de alívio depois de tantos sofrimentos que o povo brasileiro tem passado, pelas dificuldades e as crises cada vez maiores. Mas a força interior, movido por essa energia que se potencializa cada vez mais dentro de nós, que é o Cristo que se revela e que se manifesta, com certeza vai nos tirar de tudo isso e nós vamos ser felizes, porque esse é o nosso objetivo. Tá bem. Parabéns, professor Dejan, nosso aniversariante hoje. E vai comer bolo agora. Vamos comer. Tá certo? Gente, muito obrigado a todos que partilharam com a gente esse momento hoje tão bom, né, com o professor Dejan, que traz seus ensinamentos a cada 15 dias. E hoje, a 15, ele volta no Tribuna Popular. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que segunda-feira a gente volta com mais um Tribuna, com mais um entrevistado e, claro, levando a melhor informação aqui na Alternativa FM, a rádio da gente. Um abraço e fiquem com Deus até lá.